Agora, nesse momento, eu queria chamar aqui Elaine Mateus e Leandro Minoso, que são as duas pessoas idealizadoras desse que é o Guia de Linguagem Inclusiva em Demência. Eu fiz questão de trazer essas duas pessoas aqui para falar desse guia, porque a palavra ela tem um poder gigantesco, um poder tão grande de construir e de destruir. E quando você faz uma iniciativa como essa, uma iniciativa em que busca uma nova forma de comunicar, a gente está realmente reconstruindo a forma de pensar os cenários das demências. Então, fiz questão de trazer os dois aqui para dar uma palavrinha para vocês, cada um, sobre o guia de linguagem, e aí a gente dá sequência na próxima mesa. Muito bom. Obrigada, Selene. Obrigada pela oportunidade. Eu vou contar uma história bem rápida aqui. Não sei nem se... Eu nunca falei disso com o Leandro. Vou falar agora, fazer uma DR em público. A primeira vez que eu me encontrei com o Leandro foi numa situação bastante adversa, eu diria bem combativa, inclusive. Ele, como idealizador do plano da Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Demência, tinha promovido, junto com o senador Paim, uma audiência pública, e o nome do texto da lei era Política de Enfrentamento à Doença de Alzheimer. Quando eu vi aquilo, nós não nos conhecíamos, eu fiquei tão impactada e eu pensei, está muito errado. Nós vamos fazer uma política de enfrentamento, de combate à doença. Não tinha a pessoa, não tinha a menor sensibilidade às questões maiores, para além dessa perspectiva biomédica. E aí, nós nos encontramos nesse dia online, apontei muitas coisas, Leandro, como um bom articulador, né, foi muito sensível a esses apontamentos, e a partir daí nós conseguimos fazer mudanças importantes no texto, né, Leandro? E eu acho que isso é para pontuar, como uma estudiosa da linguagem, como uma linguista que sou, que a linguagem não é um acaso, né? Ela permite percepções sobre as realidades. É ela que nos constitui como sociedade, ao mesmo tempo em que a sociedade constrói a linguagem. Não é para menos que outros que vieram antes de nós e fizeram um trabalho importante na área da saúde, a exemplo das pessoas com deficiência, empreenderam um grande debate sobre o modo como eram chamados. Eram pessoas deficientes. Vocês vão se lembrar disso, dói até falar hoje esse termo. Mas foram eles os precursores desse trabalho que diz, nós, antes da deficiência, somos pessoas. E assim precisamos ser entendidos e chamados, pessoas com deficiência. Então, isso foi o que motivou, desde então, né, uma reflexão. No início do ano passado, nós lançamos na Febras um editorial que se chama Vamos Parar de Falar Mal de Alzheimer, um termo que ainda se usa com uma certa frequência, e a partir daí nós fomos publicando vários termos e várias expressões que ajudam a construir uma percepção muito centrada na doença. A gente chama isso de um paradigma dentro de um discurso, uma perspectiva biomédica, da qual é importante nos afastarmos. A gente ouviu aqui hoje muitas pessoas falando, e eu quero cumprimentar a todos que trouxeram esse ponto importante, de termos a pessoa no centro. Não só a pessoa que tem um diagnóstico, mas a pessoa que acompanha a jornada, a pessoa que cuida, que também não é um cuidador. Então, vocês vão encontrar isso aqui também nessa reflexão, né? Um familiar é sempre um familiar, né? Eu sempre fui a filha da minha mãe que viveu com demência. Eu nunca fui uma cuidadora. Quando a gente chama um familiar que cuida de cuidador, a gente tira dele a sua identidade de cônjuge, filho, neto, amigo. Então, tudo isso está aqui para a gente pensar um pouquinho sobre os modos como nós abordamos a vida das pessoas com demência, as histórias, as trajetórias, e assim construímos histórias e realidades. Eu já vou deixar o Leandro falar um pouquinho, mas eu quero só destacar um ponto que eu considero
um diferencial nesse material que a gente está apresentando. Ele é fruto de estudos e de leituras de muitos outros documentos como esse. Ele não é inédito, mas é talvez um dos poucos, se não o único material que olha para a linguagem para além das palavras. As palavras são uma forma de expressão de linguagem. Nós precisamos tomar cuidado com as imagens, nós precisamos tomar cuidado com as trilhas sonoras. Hoje nós vivemos num mundo midiático, multimediático, e tudo isso vai construindo representações e ideias. Então, essa é uma contribuição que a gente traz também do que, na minha área, nós chamamos de gramática verbo-visual. Portanto, existe toda uma metodologia, um estudo que mostra como as imagens, as figuras, as cores, né, os focos e também os sons, as trilhas sonoras, ajudam a construir uma representação dessas pessoas desprovidas de identidade, de protagonismo, que nos fazem acreditar que talvez elas sequer tivessem condições de estarem aqui hoje, por exemplo, para contribuir com as suas histórias. Então, eu convido vocês a acessarem o material, ele está disponível na página da FEBRAS, e mandarem contribuições, porque esse é um material vivo. É um material vivo como a linguagem. Hoje, algumas coisas são significativas, daqui a pouco elas deixarão de ser. Então, a gente também precisa ouvi-los para que a gente possa atualizar todo o material. Excelente, né? Falar depois da Elaine é complicado, porque ela domina completamente esses assuntos, ela faz advocacy de um jeito incrível, é incansável na sua produção, esse material, ideia e atuação principalmente da Elaine. E sim, realmente o projeto de lei, o PL de Alzheimer, tinha como cacuete de quem trabalha com políticas públicas a palavra enfrentamento, porque vinha de enfrentamento do analfabetismo, etc. e tal, e a gente tem mudado. E o nome da lei de cuidado integral veio em contribuição da sugestão da Elaine, assim como outras mudanças, como, por exemplo, o uso da palavra paciente fora do contexto da relação médico-paciente. Esse é um assunto importante também de abordar. Essa é a primeira versão do documento, a gente já tem alguns pontos para os próximos, em especial na elaboração de documentos jurídicos, que geralmente contém palavras muito pesadas, né? E quando eu faço, às vezes, laudos para imposto de renda ou laudos pedidos pelo judiciário, eu tenho a vontade de fechar o laudo e grampear para que o paciente não tenha nem o risco de ler o que está escrito ali, porque é uma linguagem que o próprio judiciário pede, ela é extremamente rude e despessoalizada. Então, eu sou prova viva de que a gente pode sempre aprender a melhorar, usar as palavras de maneira correta. Isso faz diferença. E como a Elaine comentou, a gente quer receber sugestões e isso é extremamente importante. A gente vai publicar um livro em Porto Alegre, o Zimmer vai escrever também ali um capítulo, junto com o Williams Borelli, que é um dos grandes cientistas, jovens cientistas na área de Alzheimer do Brasil. Eu e o Wills, a gente vai publicar um livro com 54 gaúchos também escrevendo sobre demência. A ideia é juntar todo mundo, é um livro gratuito, etc. E aí, depois que eu participei da elaboração desse documento aqui com a Elaine, eu fui catar no texto dos 54 colegas a palavra paciente. E nas 200 e tantas páginas foram, sei lá, quase 400 vezes que eu tive que ir no Word ficar lá mudando palavra por palavra para que isso realmente ficasse adequado. E acho que fixou isso bem na minha cabeça e que realmente é importante, tá bom? Uma salva de palmas para a Elaine sempre.